Olá a todos, é a aula de Química desta semana, série de reações químicas. Enfim, o que é uma reação química, qual a importância disso no nosso dia a dia? Bom, uma reação química, ela basicamente precisa de alguns componentes, que são os reagentes. Os reagentes irão reagir e formarão um produto. Por exemplo, uma mistura entre vinagre e hidróxido de alumínio, que é um antiácido. Eles vão reagir, vai formar um sal e uma água. Ou reações do nosso próprio organismo. Um determinado hormônio vai reagir com uma determinada célula, enfim. Um determinado neurotransmissor vai reagir com um neurônio, assim sucessivamente. Medicamentos para controlar a pressão arterial, por exemplo, uma losartana da vida vai reagir com componentes químicos lá dos vasos sanguíneos, do endotélio, na parte muscular do endotélio, no caso. Enfim, reações químicas elas estão no cotidiano, estão praticamente toda parte. O cozimento de alimentos pode ser considerado uma reação química. Por exemplo, está aquecendo lá um arroz na água, a água vai interagir com o arroz e vai fazer uma reação. Ou, não sei, pipoca, por exemplo. Então, enfim, as reações químicas estão no na nossa volta, no nosso dia a dia. Então, é importante conhecer, pelo menos, o básico de uma reação química. Aqui, como estamos no início relativamente início, né? Já estamos em maio, mas, enfim, no cronograma geral do curso, ainda estamos no início, então vamos ver só as reações químicas inorgânicas. As reações químicas orgânicas veremos mais para o final do ano, junto com o resto da química orgânica. Enfim, as reações químicas elas se sustentam nas leis ponderais. São três leis ponderais, na verdade. Aqui eu só coloquei duas, mas existem três, que é a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. Mas que a lei de Dalton geralmente se vê mais em estudo dos gases, porque a lei de Dalton ela envolve volume, enfim. Mas, para um estudo inicial, essas duas leis, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, servem perfeitamente. A lei de Lavoisier, eu acredito que todo mundo já tinha visto, pelo menos por alto, que é, grosseiramente, nada se cria, tudo se transforma. Grosseiramente é isso. Enfim, o enunciado básico da lei de Lavoisier é: a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas do produto na reação. Por exemplo, isso, além as massas da massa dos reagentes igual à massa dos produtos, quer dizer que nada numa reação química em um sistema fechado ela vai se perder, a massa não vai se criar. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, um pedaço de madeira e eu incendiar esse pedaço de madeira com fósforo, enfim, tacar fogo nesse pedaço de madeira e colocar num ambiente fechado. Mesmo que a madeira, depois de um tempo, se transforme em fuligem, enfim, seja queimada, se eu pegar a massa dessa fuligem, a massa dessa queima, e comparar com a massa da madeira, vai ser igual. No sistema fechado, tá? Aqui o ar não sai, o ar não entra. É um sistema fechado. Aqui é um sistema fechado. Isso quer dizer que a massa não se cria e nem se destrói, ela se conserva. Aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo dos átomos da reação que forma a água. Temos aqui, por exemplo, duas moléculas do gás hidrogênio, H2, ou 4 átomos de hidrogênio. Aqui, uma molécula do gás oxigênio, O2, ou 2 moléculas de oxigênio. Essa parte daqui são chamadas de reagentes. Por que reagentes? Porque eles reagirão. Enquanto essa parte são os produtos que são os produtos da reação. E vamos comparar aqui a quantidade de átomos dos reagentes dos produtos, veremos que é igual. Aqui temos um átomo de oxigênio, aqui temos outro átomo de oxigênio, ou seja, 2. Aqui temos um átomo de hidrogênio, 2, 3, 4. 4 átomos de hidrogênio, que dá 2 moléculas de água, H2O.
Ou seja, o número de átomos que eu tenho antes é igual ao número de átomos que eu tenho depois. A massa que eu tenho antes é igual à massa que eu tenho depois. Enfim. A lei de Lavoisier também explica que como a massa não se cria nem se destrói, ela só se rearranja. Isso quer dizer que ela muda a sua conformação. Por exemplo, aqui no caso do hidrogênio e do oxigênio reagindo, dos gases, hidrogênio e oxigênio reagindo, eles só mudaram a sua conformação. O oxigênio, um átomo de oxigênio se separou do outro e depois se uniu à molécula de hidrogênio. Só houve um rearranjo, não houve uma destruição, nenhuma criação, apenas um rearranjo. Agora a lei de Proust, um enunciado simples da lei de Proust está aqui. Uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Eu vou explicar melhor a lei de Proust com um exemplo. Por exemplo, aqui há uma equação de uma combustão de... Na verdade não é bem combustão, porque para ser uma combustão tem que liberar um pouco d'água. Mas enfim, é como se fosse uma equação simplificada de uma combustão de um pedaço de madeira, que eu posso aproximar a madeira pela celulose. Vocês veem em biologia que o que compõe a parede celular das plantas é a celulose, então eu consigo aproximar a madeira com a celulose. Eu também consigo dizer que a celulose é feita basicamente com uma boa aproximação por carbono. Então eu pego o carbono, coloco o oxigênio, o gás oxigênio, eles vão reagir, vão queimar e vão dar o gás, o dióxido de carbono, o gás carbônico. Pronto, agora vamos supor que eu pegue 3 gramas de carbono e coloco junto com 8 gramas de oxigênio e eles produzem 11 gramas de gás carbônico. Então a proporção de 3 para 8 para 11, 3 de 3 gramas de carbono, 8 de 8 gramas de oxigênio, 11 de 11 gramas de carbono. Agora eu vou dobrar o número de carbono e o número de oxigênio. Vou pegar 6 gramas de carbono, que se unem com 16 gramas de oxigênio, e produzem 22 gramas de gás carbônico. Ou seja, uma proporção de 6 para 16 para 22. Que eu consigo simplificar isso, a mesma simplificação que tem na matemática, eu consigo dividir tudo isso aqui por 2, voltando para 3, 8 e 11, a mesma proporção. Fazendo novamente, mais uma vez, 12 gramas de carbono se une a 24 gramas de oxigênio, produzem 33 gramas de gás carbônico. Fazendo a proporção 12, 24, 33, que eu também posso simplificar, nessa vez aqui por 3, né? O 12 é divisível por 3, o 24 divisível por 3, e o 33 também é divisível por 3. Então eu tenho 3, 8, 11, a mesma proporção. Repare que elas estão unidas sempre na mesma proporção em massa. Isso quer dizer, eu posso ter as massas de gás carbônico, por exemplo, são variáveis. Aqui eu tenho 3 gramas, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 12. Mesma coisa com as gramas do oxigênio. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 16, aqui eu tenho 24. Mas a proporção entre esses componentes é sempre constante. Usando outro exemplo da lei de Proust, aqui eu tenho o alumínio metálico reagindo com o oxigênio, formando o óxido de alumínio. Pode ver que aqui eu vou ter 4 moléculas de alumínio, 4 átomos de alumínio. Esse 4 na frente indica que eu tenho 4 átomos de alumínio. Como aqui eu tenho, aqui eu teria 2 moléculas de oxigênio, então eu represento com 2 H2. O H2 significa que é um gás. Enfim, isso reage com 3 moléculas de oxigênio de O2, do gás oxigênio, que dá 2 moléculas do óxido de alumínio. Eu posso pegar essa equação aqui e multiplicar por 2. No mesmo jeito da matemática, se eu divido um membro de uma equação por um determinado número, multiplico por exemplo, 4. Eu multiplico o lado esquerdo por 4, eu também tenho que multiplicar o lado direito por 4 para manter a igualdade. Afinal, é uma equação. A equação é de igualdade. Então, eu posso multiplicar esse lado por 2, se eu também multiplicar esse outro lado por 2. Eu multiplico os reagentes por 2 e eu multiplico os produtos também por 2. Por exemplo, 4 vezes 2 dá 8.
3 vezes 2 dá 6, e 2 vezes 4, 2 vezes 4, perdão, 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, essa equação de cima é equivalente a essa equação de baixo. Pode ver que eles têm a mesma proporção. Aqui é a proporção de 4 para 3 para 2. E aqui a proporção de baixo é de 8 para 6 para 4. Simplificando tudo por 2, 4 por 3 por 2, a mesma coisa. E essas duas equações também eu posso reduzir para essa de baixo, dividindo por 4. Se eu dividir essa de cima aqui por 4, eu chego nessa equação de baixo. Então, enfim, a lei de Proust basicamente diz isso. As equações, elas estão sempre na mesma proporção em massa. Isso quer dizer que eu posso multiplicar os reagentes e eu multiplicar os produtos, que a igualdade vai permanecer. Agora o princípio das reações químicas, da notação das reações químicas. Primeiro temos as fórmulas, temos os coeficientes estequiométricos e também temos os índices. Eu não coloquei os índices porque os índices estão nas fórmulas. Como assim? Fórmulas indicam quais são as substâncias participantes da reação química. Por exemplo, aqui eu coloquei a reação da água. Essa fórmula, essa molécula H2 é como se fosse a fórmula dessa molécula. É uma forma de eu expressar visualmente essa molécula. Como ela é formada por 2 átomos de hidrogênio unidos, então por isso que tem um H2. Esse 2 que está aqui, ele é um índice, ele é a atomicidade, é quantas vezes aquele átomo se repete na molécula, na fórmula. Como tem 2 átomos de hidrogênio no gás de hidrogênio, então H2. Então esse é basicamente o índice. A fórmula do oxigênio é o O2 e a fórmula da água é H2O. Ou seja, fórmula química é basicamente a representação visual de uma molécula. E o índice, então, é a atomicidade daquele átomo. Quantas vezes aquele átomo apareceu na molécula. E o coeficiente estequiométrico, ou simplesmente coeficientes, indicam a proporção de moléculas que participam da reação. Um coeficiente estequiométrico aqui do H2 é justamente o 2. Um coeficiente estequiométrico do O2 é 1. Como ele é 1, ele não precisa aparecer, mas é como se ele fosse 1. E aqui o coeficiente estequiométrico da água, do H2O, também é 2. Por exemplo, voltando aqui, o coeficiente estequiométrico do alumínio seria 4. O coeficiente estequiométrico do gás oxigênio é 2. O coeficiente estequiométrico do óxido de alumínio é 2. Então, o coeficiente estequiométrico indica quantas vezes aquela molécula aparece na reação. Então, recapitulando tudo, a fórmula é uma forma de eu representar visualmente uma molécula. Por exemplo, a fórmula do óxido de alumínio é Al2O3. Essa é uma fórmula do óxido de alumínio. E aí ele vai ter o índice 2, o alumínio vai ter índice 2, e o oxigênio vai ter índice 3, ou atomicidade. Isso quer dizer que nessa molécula do Al2O3 vai aparecer 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. E o coeficiente estequiométrico, então, seria o 2, que é como se eu tivesse Al2O2 mais Al2O2. Eu tenho 2 moléculas de óxido de alumínio. Então, enfim, isso é o que significa a fórmula, isso é o que significa um coeficiente. Enfim, eu espero que todos tenham entendido. Caso não tenham entendido, também podem me procurar, sem problema algum. Agora o balanceamento. O balanceamento que veremos aqui, ele vai ser basicamente o balanceamento por tentativas. Tem outra fórmula de balanceamento, que é o balanceamento por Knox. Mas vocês só verão esse balanceamento por Knox quando vocês tiverem um conhecimento prévio de eletroquímica. Que eu acredito que a aula de eletroquímica será no próximo mês. Mas enfim, o balanceamento por tentativas ele é bastante útil. A maioria das reações que aparecem no Enem dá para fazer o balanceamento por tentativa sem problema algum. Aqui, como nós estamos em sala de aula, se estivéssemos em sala de aula, eu escreveria todas as reações que apareceriam na aula de hoje, eu escreveria elas e eu tentaria balancear no decorrer da aula.
para ser como se fosse um exercício do balanceamento. Mas, como estamos em quarentena e as aulas estão sendo online, eu tive a ideia de colocar as fórmulas aqui, balancear algumas, eu, se não me engano, escolhi 3 para balancear, e o resto já está balanceado. Mas, o resto está balanceado, mas eu vou pedir para que quando chegue no slide de determinada fórmula, para que vocês tentem balancear em casa. Aí depois de balancear em casa, vocês vão ver a resposta. Enfim, eu não sei se ficou confuso esse negócio do balanceamento, de como vai funcionar a didática, mas enfim, depois eu explico para tentar ficar mais claro. Essas regras aqui, essas 4 regras, regra A, regra B, regra C, regra D, não são bem regras, são mais uma forma conveniente de fazer o balanceamento. Existem várias formas de fazer o balanceamento, então não é bem uma regra, não é algo que eu precise seguir esses 4 passos. É mais uma forma de facilitar, mas se alguém achar uma forma mais fácil, não tem problema algum. A regra A, primeiro, raciocinar com elemento ou radical que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membro da equação. O primeiro membro da equação são os reagentes e o segundo membro são os produtos. Regra B, preferir o elemento ou radical que possua índices maiores. Um índice maior quer dizer uma atomicidade maior. Regra C, escolher do elemento ou radical transpor seus índices de um membro para outro, usando-os como coeficientes. Regra D, prosseguir com os outros elementos ou radicais usando o mesmo raciocínio, até o final do balanceamento. Aqui tem um exemplo para balancear a equação entre o alumínio e o oxigênio, ou o gás oxigênio. Enfim, a regra A ela é indiferente para o alumínio ou oxigênio. Porque ela é indiferente para o alumínio ou oxigênio, raciocinar com o elemento ou radical que aparece uma vez no primeiro e no segundo membro da equação. Como aqui ambos só aparecem uma vez no primeiro e no segundo membro da equação, posso escolher tanto alumínio quanto oxigênio, não vai fazer diferença. A regra B, preferimos usar o oxigênio, pois possui índices maiores. Vamos ver aqui que o índice do alumínio no primeiro membro é 0. É 0 não, perdão, é 1. Quando ele não aparece. O índice do oxigênio no primeiro membro é 2, enquanto no terceiro membro é 3, ou seja, já tem um índice maior. Então, escolhemos o oxigênio para trabalhar. Pegamos aqui o índice do oxigênio do segundo membro e colocamos como um coeficiente do primeiro. E aqui vamos multiplicar aqui, e pegamos também o índice do oxigênio no primeiro membro e colocamos como coeficiente no segundo membro. Agora vamos multiplicar. Tenho 3 vezes 2, eu tenho 6. Isso quer dizer que eu tenho... esse 3 quer dizer que eu tenho O2, 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 3 vezes. Se eu tenho O2, 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 então eu tenho 3 moléculas de gás oxigênio, e como o gás oxigênio tem 2 átomos, eu tenho 3 vezes 2, então 6 átomos de oxigênio. 6 átomos de oxigênio no lado esquerdo, e aqui temos 2 vezes 3, também 6 no lado esquerdo. Então temos 6 no lado direito, 6 no lado esquerdo, o oxigênio está balanceado com o mesmo número em ambos os lados. Agora só falta acertar o alumínio. O alumínio aqui eu tenho que no segundo membro ele está 2 vezes 2, eu tenho 4. Então eu tenho que multiplicar aqui na frente por 4. Então vamos ver, vamos estar realmente balanceado. Tenho 4 alumínios aqui. Tenho 2 vezes 2, 4 também. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes... 2 vezes 3, perdão, 6 também. Então, devidamente balanceado. Balancear agora de novo, outro exemplo. Agora do óxido de cálcio mais o pentóxido de difósforo. Agora devemos raciocinar com o cálcio ou fósforo, porque o oxigênio já aparece 2 vezes no primeiro membro. E como a regra A indica que eu tenho que escolher o que aparece apenas uma vez no primeiro membro, então enfim, tanto faz escolher o cálcio ou o fósforo. Preferimos o cálcio porque ele possui índices maiores. O fósforo possui índice 2 no primeiro membro e índice 2 também no segundo. Fazemos a mesma coisa. Pegamos aqui, tá Ca
Como não aparece nada, porque tem 1, pegamos esse 1, colocamos para multiplicar no segundo membro. Aqui temos a atomicidade de 3, passamos para multiplicar no primeiro membro. Então, enfim, eu tenho 3 cálcio aqui, 1 vezes 3, 3 cálcio aqui também. Agora temos, então o cálcio já está balanceado. Agora temos que acertar o fósforo. Perdão. Aqui eu tenho 2 fósforos, aqui eu tenho 2 vezes 1. Esse 2 do lado de fora, ele multiplica tudo. Quer dizer que eu tenho 2 vezes 4 oxigênio e 2 vezes 1 fósforo. Esse 2 multiplica tudo que está no parêntese. Aqui eu tenho 2 vezes 1, 1 fósforo. Aqui eu, como tenho 2 fósforos, eu tenho que pegar esse 1 e multiplicar por 2. Agora, o oxigênio aqui eu tenho 3 vezes 1, não aparece, né? Tenho 3 oxigênios, e aqui eu tenho 5, então 3 mais 5 dá 8. E aqui eu tenho 2 vezes 4 balanceado. Então, a conclusão que chegamos aqui é que o balanceamento da reação é 3 vezes o CaO mais P2O5, que dá o fosfato de cálcio. Agora, o terceiro e último exemplo. Temos aqui o óxido de alumínio reagindo mais o ácido sulfúrico, que dá o sulfato de alumínio mais água. Aqui devemos raciocinar com alumínio ou com o enxofre, ou com radical sulfato. E não com oxigênio e hidrogênio, que aparecem várias vezes. Preferimos o radical sulfato, que apresenta índices maiores, 1 e 3. Aqui ele faz todo o processo de novo. Prosseguimos com alumínio, aquele vê que está balanceado, prosseguimos com alumínio. Ele multiplica tudo pelo alumínio e finalmente o coeficiente da água pode ser acertado pela contagem dos oxigênios ou dos hidrogênios ou dos oxigênios, perdão. Enfim, essa foi uma amostragem do balanceamento das reações. Eu só escolhi esses 3 exemplos para não ficar muito maçante, porque é uma aula virtual. Se fosse uma aula presencial, como no ano passado, por exemplo, eu escreveria todas as reações químicas e iríamos balanceando no decorrer da aula. Aqui como está virtual, todas as equações químicas estão balanceadas, devidamente balanceadas. Mas eu gostaria que vocês tentassem balancear por si próprios, como se fosse um treino mesmo. Enfim. Agora os tipos de reações. Vamos classificar as reações. A primeira classificação é quanto à energia de uma reação. Entalpia, como vocês veem aqui, é uma forma de energia, que vai ser mais detalhada em termoquímica. Mas enfim, agora, para o estudo de agora, dizer que a entalpia é um tipo de energia é o suficiente para entender. Primeiro, a classificação ela pode ser endotérmica ou exotérmica. Vamos ver essa tipo de classificação. Quando a reação consome calor para se processar, nós a chamamos de endotérmica. Do grego endo, para dentro, termos, calor. É o caso da reação, da uma determinada reação, que eu tenho o gás nitrogênio reagindo com gás oxigênio, mais calor. Esse calor é como se fosse energia. Calor é uma forma de energia, que dá um óxido de nitrogênio. Vemos que a reação endodérmica, ela absorve calor. Eu tenho calor nos reagentes. Aqui, então, no caminho da reação, nesse gráficozinho, esse H inicial, a entalpia inicial, a entalpia é a energia dos reagentes, enquanto esse H final é a energia dos produtos. Como a reação endodérmica absorve calor, tem um calor reagindo aqui, como ela absorve calor, então os produtos dela terão calor maior, terão energia maior. Então o gráfico vai ficar desse jeito. E quando a reação ela for exotérmica, ela do grego exo é para fora, termos, calor. É o caso da queima do carvão. Aqui tem a equaçãozinha da queima do carvão, C mais O, que dá o gás carbônico mais calor. Ou seja, eu libero calor, eu libero energia. Aqui eu tenho H inicial, que é a entalpia inicial, uma energia maior do que a energia final. Por quê? Porque parte dessa energia final foi convertida em calor. Afinal, eu queimo uma madeira,
a madeira vai formar o gás carbônico, eu tenho calor. Eu tenho energia sendo liberada, ou seja, os produtos, têm energia menor do que os reagentes. Então o gráfico fica dessa forma. Essa foi a classificação quanto à energia, enfim. Agora vamos ver as reações, ou os tipos de classificação das reações. Primeiro vamos ver aqui se está tudo balanceado. Vamos ver aqui, tá um carbono aqui também, um O2 aqui e um O2 aqui. Então essa é a primeira equação balanceada. S1, O2, O2, balanceada também. CA1. Tenho um oxigênio aqui, eu tenho 2 oxigênios aqui, contando esse com esse. E aqui eu tenho 2 multiplicando isso aqui, também tenho 2 oxigênios. Hidrogênio eu tenho H2 e eu tenho 2 vezes 1, também tenho 2 hidrogênios. Então, está tudo balanceado, não preciso balancear. Uma reação de síntese ou adição, como o próprio nome já diz, é que eu vou sintetizar uma única molécula, um único composto, a partir de outros compostos. Por exemplo, eu vou pegar o óxido de cálcio, reajo mais água, eu tenho o hidróxido de cálcio, eu tenho outra substância, outra molécula, que foi sintetizada a partir de outras duas diferentes. É a mesma coisa com o gás carbônico. Eu pego o C, eu pego o O, reajo os dois e eu tenho a formação de um gás, que é o gás carbônico. Eu tenho a síntese do gás carbônico. Aí, uma reação de síntese ou adição pode ser classificada de duas formas. Uma síntese total, quando partimos apenas de substâncias simples. Por exemplo, essa daqui seria a síntese total. Porque aqui nos reagentes só há o carbônio, que é uma substância simples, e o gás oxigênio, que também é uma substância simples. Mesma coisa nessa reação de baixo. O enxofre é uma substância simples, o oxigênio também é uma substância simples. Então, a síntese total. Também pode ter a síntese parcial, quando entre os reagentes houver no mínimo uma substância composta, que é o caso do terceiro. Aqui já tem o óxido de cálcio, que é uma substância composta, e a água, que também é uma substância composta, né? Lembrando que substância simples é formada apenas por um tipo de átomo, enquanto a substância composta é formada por no mínimo 2 ou mais átomos. Agora a reação de análise ou decomposição. Vamos ver se está equilibrado. Aqui eu tenho Hg significa mercúrio, tá? Eu tenho um Hg antes e eu tenho um Hg no final, ok? Aqui eu tenho um oxigênio antes e aqui eu tenho dois oxigênios no final, então não está balanceado. Assim como essa também não está balanceada. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 oxigênios no início e aqui eu já tenho 2 oxigênios no final, então também não está balanceado. Assim como essas também não estão. Ou seja, eu vou pedir para você parar o vídeo, tentar balancear essas equações, porque o próximo slide já vão estar com elas balanceadas. Então tentem balancear em casa e só depois pulem para o outro slide. Pronto, aqui já está balanceado. 2, 2, 1, 2, 2, 3. Uma reação de análise ou decomposição. Eu vou pegar uma substância composta, ela vai se quebrar, vai se dividir em outras 2 ou mais substâncias. Por exemplo, aqui eu tenho o óxido de mercúrio, que ao ser aquecido, já eu vou explicar o que significa esse símbolo, o que significa essa setinha, daqui a pouco eu vou explicar. Ele vai ser aquecido e vai formar o mercúrio metálico e mais o gás oxigênio. Ou seja, ele foi decomposto em 2 outras substâncias. Uma substância única se decompõe em 2 ou mais substâncias. É uma reação de análise ou decomposição, que é justamente o inverso de uma reação de síntese. Enquanto a reação de síntese eu tenho os reagentes reagindo para formar apenas um produto, aqui eu tenho apenas um reagente que vai formar mais de um produto, 2 ou mais produtos, no caso. E uma reação de análise ou decomposição, ela pode também ser subdividida em pirólise, fotólise ou eletrólise. Pirólise, piro significa fogo. Fotólise, foto significa luz. E eletrólise significa eletricidade.
O símbolozinho da pirólise, quando tiver uma pirólise, vai ter a seta da reação química com um delta, esse deltazinho maiúsculo. Esse delta significa que há uma pirólise, há uma reação com fogo. Fotólise vai ter essa letra grega que é o gama. O gama ele é usado para representar fótons e todas mais radiações eletromagnéticas. E como a luz é uma reação eletromagnética, a fotólise é representada com esse gama ou então com a palavra luz, escrita em cima da setinha. E a eletrólise, como o próprio nome já diz, é a eletricidade. Eu tenho aqui uma corrente elétrica passando na água, ela vai se dividir em gás hidrogênio e gás oxigênio. É uma eletrólise. Esse I é o símbolo de corrente elétrica. O I na física significa corrente elétrica, que é a carga por unidade de tempo. Então, por isso que é um I em cima da setinha. Ou então a palavra corrente elétrica em cima da setinha. As palavras, aliás. Aqui vamos ver que está tudo balanceado, né? Tudo balanceado. Tentem balancear em casa. Mas caso não consiga balancear alguma coisa, pode perguntar sem problema algum. Essa setinha para cima significa que esse gás ele está saindo. Vamos supor que aqui seja um recipiente. Eu coloco o óxido de mercúrio no recipiente, o HGO no recipiente, começo a aquecer, por isso está aqui esse deltazinho da pirólise, vai formar o mercúrio e vai formar também o oxigênio, só que o oxigênio vai escapar, por isso que está com essa setinha para cima, quer dizer que ele vai sair. Outra coisa, que se aqui embaixo tivesse um abre parênteses, S fecha parênteses, quer dizer sólido, se tivesse um L, quer dizer líquido. Se tivesse um G, quer dizer gasoso. Se aqui, por exemplo, tivesse se aqui embaixo tivesse um O2, abre parênteses, G, fecha parênteses, significa que é gasoso. Se tivesse um AQ, significa que a gente está em meio aquoso. Então, se tiver pequenininho, um abre e fecha parênteses, S quer dizer sólido. L quer dizer líquido, S quer dizer G, perdão, quer dizer gás, AQ quer dizer gasoso não, aquoso, está em meio aquoso. Agora uma reação de simples troca. Uma reação de simples troca, como o próprio nome já diz, é uma troca. Aqui, por exemplo, eu tenho o cobre e eu tenho a prata. Eu vou trocar a prata e o cobre. Pode ver aqui que a única alteração que teve foi entre a prata e o cobre. Eu só troquei esses dois lugares. E claro, aqui eu vou ver se está balanceado. Acredito que não esteja. Não está balanceado, então tente balancear em casa. E só depois de tentar balancear em casa, pule para o próximo slide. Pronto, agora já está tudo balanceado. Aqui, podemos dizer que só o cobre só trocou de lugar com a prata. Esse símbolozinho aqui, essa setinha para baixo, quer dizer que ele precipitou. Vamos supor que se essa reação aqui estivesse sendo feita em meio aquoso, quer dizer que a prata, se precipitar, ela fica sólida e ia para o fundo do recipiente. Precipitar quer dizer grosseiramente descer, como por exemplo precipitação da chuva. Quer dizer que a precipitação da água, quer dizer que a chuva está caindo. Essa setinha significa que está saindo em gás e essa setinha está dizendo que está precipitando para baixo. E aqui também outra reação de simples troca, só o ferro trocou lugar com o cobre, só houve essa troca. E aqui também tem o ferro só trocou lugar com o hidrogênio. Pode ver que só houve essa troca. Essa troca aqui, essa troca aqui, essa troca aqui. Só houve uma troca. Então é uma reação de simples troca. Ou simples substituição. Ou deslocamento. São nomes para a mesma coisa. Agora uma reação de dupla troca. Eu tenho duas trocas, como o nome já disse. Aqui eu vou ter... primeiro eu vou ver se está tudo balanceado. Não está balanceado, então tente balancear em casa e só depois pule o slide. Pronto, aqui eu já balanceei. Aqui eu vejo que o sódio trocou de lugar com a prata. Aqui eu tenho o sódio trocou de lugar com a prata. Aí fica NaNO3. E o cloro trocou de lugar com o NO3. Então, o sódio trocou com a prata, o cloro trocou com o nitrato, com o íon nitrato. Houve duas trocas, por isso dupla troca. Mesma coisa aqui embaixo.
O ferro trocou lugar com oxigênio, com hidrogênio. O enxofre trocou lugar com cloro. Também duas trocas. Aqui é uma reação, o sal mais o sal de cozinha, vai formar o sal de cozinha, aliás. Espera um pouco. Chegou a notificação do celular, mas não era nada importante. Aqui eu troquei o hidrogênio com o sódio. Como eu troquei o hidrogênio com sódio, eu vou ter HOH. Eu tenho HOH, a mesma coisa que dizer que H2O, né? HOH, H2O. E aqui eu tenho o cloro, que trocou lugar com a hidroxila, que é o OH. O H é o nome da hidroxila, é o nome do OH, do íon OH. Então houve duas trocas. Agora a possibilidade da reação, se a reação é ou não possível. Primeiro, se a reação, se ela for do tipo de oxirredução, oxirredução quer dizer que houve mudança das cargas de uma determinada substância. Essa mudança das cargas, uma reação de oxirredução, oxidação e redução, serão também estudadas na parte de eletroquímica. Mas enfim, agora, para pelo menos sabermos o geral, saber que uma reação de oxirredução é grosseiramente a reação que há uma mudança na carga de uma determinada substância é o suficiente. A reação pode ser de oxirredução, isso quer dizer que pelo menos uma substância mudou a sua carga, ou pode ser não de oxirredução. Primeiro vamos ver as de oxirredução. Se a reação for do tipo de oxirredução, temos que levar em consideração as filas de eletropositividade, se for para metais, e eletronegatividade, se for para não metais. Vimos nas propriedades periódicas que uma propriedade comum dos metais é serem positivos. Isso quer dizer que eles têm a tendência de liberar elétrons, enquanto os não metais têm a tendência de receber elétrons e ficarem negativos. Por isso, eletronegatividade para não metais e eletropositividade para metais. Aqui eu tenho uma fila resumida que eu tirei no livro do Ricardo Feltri, das filas da uma fila resumida da eletropositividade, e aqui é a fila resumida da eletronegatividade. Agora, para metais, aqui eu tenho realmente a fila maior. Esse do lítio até o magnésio são os metais da família 1A e 2A, são os metais alcalinos e alcalino-terrosos. Do alumínio para o hidrogênio são da família 3A, enfim, com algumas exceções no meio do caminho. E metais de transição também. Como, por exemplo, o alumínio é 3A e tem alguns metais de transição, a exceção do hidrogênio. E aqui, do cobre para o ouro, são os metais nobres, quer dizer que eles têm pouca reatividade. Essa setinha cresce da direita para a esquerda. Quanto mais à esquerda ele tiver, mais reativo ele vai ser e menos nobre ele será. Por exemplo, vou ver se as reações estão todas balanceadas. Não, essa reação não está balanceada. Vou balancear agora, tente balancear em casa. Enfim, balanceei. Agora vamos aos exercícios, entre aspas, à prática. Eu tenho um Mg e eu tenho um Hg. Eu tenho esses dois metais. Eu tenho o magnésio, eu tenho o mercúrio. Vamos ver qual é mais reativo entre o magnésio e o mercúrio. O magnésio está mais à esquerda do mercúrio. O mercúrio está aqui. Os elementos que eles estão nessa parte da fila são chamados de metais nobres. O mercúrio, então, é um metal nobre. Ele tem dificuldade em reagir. Enquanto o magnésio, eles reagem muito fácil. Então, como ele é mais reativo, ele tira o mercúrio daqui e fica então com sulfato de magnésio. Mesma coisa entre o ferro e o cobre. O cobre ele não reage facilmente, enquanto o ferro reage muito facilmente. Tanto é que o ferro, com o tempo, ele oxida. Ele reage com ar.
Ele é um metal bem reativo. Então, o ferro é mais reativo que o cobre. Ele tira o cobre daqui e fica com cloro. E o cobre fica na sua forma metálica. Agora, a reação entre uma prata e um nitrato de alumínio, ela é impossível. Por que é impossível? Porque a prata ela não consegue deslocar o alumínio. O alumínio está aqui, enquanto a prata está bem aqui. Isso quer dizer que o alumínio é mais reativo que a prata. Se a prata é menos reativo que o alumínio, perdão, essa reação não acontece. Então é impossível. Se eu tiver uma solução cheia de nitrato de alumínio e colocar um pouco de prata, não vai acontecer nada. Não há reação. É uma reação impossível. E aqui é uma reação entre zinco e o ácido clorídrico. Eu tenho que o zinco está bem aqui, enquanto o hidrogênio está bem aqui. Ou seja, o zinco está mais à esquerda, é mais reativo. Quando é mais reativo, tira o hidrogênio e fica com cloro. O ferro vai reagir também com o hidrogênio aqui. Como o ferro é mais reativo que o hidrogênio também, ele desloca o hidrogênio e fica com sulfato de ferro. Sulfato de ferro 2, ou sulfato ferroso. É aqui entre uma reação entre ouro, Au significa ouro, por isso áureo, tempos áureos, alguma coisa com áureo, significa que está com ouro. Ouro mais o ácido clorídrico é uma reação impossível, porque afinal o ouro é um metal menos reativo, enquanto o hidrogênio, que não é metal, ele é muito mais reativo. Então essa reação não acontece. Se eu botar um pedaço de ouro numa solução cheia de ácido clorídrico, não vai acontecer nada. É uma reação impossível. Agora, a fila dos não metais, vemos que o oxigênio também aparece aqui, o hidrogênio também aparece aqui na fila. O hidrogênio aparece aqui na fila dos metais e também aparece nas filas dos não metais. Mas vamos lembrar sempre que o hidrogênio não é nem metal e nem não metal. É um elemento único, sui generis, enfim. Não dá para definir ele em família, enfim. Mas ele fica nessas filas de não metais e metais por conveniência, vamos dizer assim. Mas enfim, ele não é nem metal nem não metal. Ele é só hidrogênio. Vamos ver primeiro se está balanceado. Vejo de cara que essa primeira não está balanceada, porque aqui eu tenho F2 e aqui eu tenho 2 flúors, então, e aqui eu só tenho 1, então não está balanceado. Tento balancear em casa, vou passar para o próximo slide. Pronto, já está balanceado aqui, todos estão balanceados. Eu tenho a fila de eletronegatividade, que é uma fila até mais fácil de se memorizar. Essa outra fila dos metais é uma fila bem extensa. Não precisa decorar, tá? Geralmente, a prova, se for o caso do Enem, ela vai dizer qual metal é mais reativo que o outro. Não precisa decorar. Não há necessidade de decorar. Mas essa daqui, como é muito utilizada, a pessoa acaba lembrando com maior facilidade, mas também não é obrigado a lembrar. A pessoa só se lembra porque, como é mais vista, enfim, com mais facilidade a pessoa aprende. Mas também não precisa decorar. Aqui temos então que tem um FON, cloro, BR, ISC, pH. FON, cloro, BR, ISC, pH. Tente imaginar isso como se fosse uma musiquinha. FON, cloro, BR, ISC, pH. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Outra forma de lembrar, eu lembro que meu professor, quando ele ensinou, ele fez alguma piadinha com o Flamengo para memorizar, mas eu não lembro, não recordo a piadinha. Se eu recordasse, eu falaria. Enfim. Vamos ver agora o flúor, como ele está mais à esquerda. Então ele é o elemento mais eletronegativo de todos. Ele tem uma eletronegatividade na escala de Linus-Pauling de 4. Enquanto o segundo colocado, que é o oxigênio, tem 3,8, se não me engano. É uma diferença muito grande. O flúor é o elemento mais reativo de todos. Aqui então eu tenho flúor. O gás flúor, F2, mais o brometo de sódio, tá? Esses nomes, brometo de sódio, sulfato e não sei o que, não precisa saber. Eu só sei porque, enfim, como eu já estudei isso, então eu acabo sabendo. Mas quando vocês virem funções inorgânicas, vocês também vão saber dar nome para vários compostos. Então não precisa saber o nome de nenhum agora. Enfim, o flúor reage com o NaBr
E como o flúor é muito mais reativo que o bromo está bem aqui, enquanto o flúor está bem aqui, muito mais reativo que o bromo, ele vai deslocar o sódio, ele fica então um fluoreto de sódio. Vai deslocar o bromo, perdão, vai ficar então um fluoreto de sódio. Aqui é a mesma coisa entre o cloro e o enxofre. O cloro está aqui, o enxofre está aqui. Então o cloro é mais reativo, vai deslocar o enxofre e vai ficar com o cloro. Vai formar um cloreto de sódio, perdão. Cloreto de cloro é impossível. E aqui eu tenho iodo, gás iodo, mais um NaCl. O iodo está aqui, enquanto o Cl está aqui. Isso quer dizer que o iodo é menos reativo que o Cl. Então essa reação é impossível de se processar. Agora a possibilidade da reação se não houver oxirredução, se não houver mudança na carga. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Vou pegar isso daqui que houve uma oxidação. Aqui a carga do cloro do Cl2 é zero. Por que é zero? Porque toda vez que um elemento se liga com ele próprio, a diferença de eletronegatividade é zero. Porque ele está ligando com ele mesmo, então é zero. E aqui eu tenho um zero para o cloro, e aqui eu já vou ter um número diferente de zero, porque ele vai estar ligado com outro elemento. Então, enfim, aqui nas reações de oxirredução houve uma variação das cargas. No do tipo de sem oxirredução não é essa variação. Enfim, não precisa saber o que é uma oxirredução agora, só explicando por alto. Se a reação for do tipo sem oxirredução, temos que levar em consideração a solubilidade, volatilidade e ionização do produto. Aqui eu coloquei uma tabelinha resumida com os ânions e com os cátions. Se o nitrato ele reage com qualquer cátion, eu vou ter um resultado que ele vai ser solúvel em água. Se eu tenho um nitrito reagindo também com qualquer cátion, também vai ser solúvel. E aqui se eu pegar um sulfeto, por exemplo, e eu reajo com metais das famílias 1A ou 2A, também vou ter solúvel. E aqui se eu pego um sulfato e reajo, por exemplo, com prata mais 1, eu vou ter um composto que é praticamente insolúvel. Enfim, é uma tabelinha resumida, não precisa decorar. Geralmente o Enem ele vai dar. Geralmente não, ele sempre vai dar isso aqui. Aqui levando em consideração a solubilidade. Porque quando não for de oxirredução, tenho que levar em conta a solubilidade, a volatilidade e a ionização do produto. Por exemplo, a solubilidade. Uma reação de dupla troca pode ocorrer desde que tenhamos reagentes solúveis e ao menos um produto insolúvel, que irá formar um precipitado. Aqui, por exemplo, eu tenho cloreto de sódio, que é solúvel, afinal eu boto sal na água, ele se solubiliza. E aqui eu tenho nitrato de prata, também é solúvel. Enquanto eu tenho aqui esse L era para ser um G, tá? Eu acabei fazendo um errozinho de titulação, enfim. Enquanto eu vou ter esse composto aqui. Como a 70 para baixo, quer dizer que ele vai precipitar, quer dizer que ele é insolúvel, ele vai precipitar e ir para o fundo do recipiente. É a mesma coisa aqui com o sulfato de ferro 3, sulfato férrico. Ele é pouco solúvel, se não me engano. Ele vai reagir com a soda cáustica, que é muito solúvel em água. E ele vai formar o óxido de ferro 3, o óxido férrico, que é insolúvel em água, que vai precipitar. Ou seja, eu tenho que, deixa eu aqui balancear, eu tenho que, os meus reagentes, eles têm que ser solúveis em água, enquanto pelo menos um produto tem que ser insolúvel ou pelo menos menos solúvel do que os reagentes. Então, esse é o critério da solubilidade. Agora, a volatilidade. Uma reação de dupla troca pode ocorrer se houver pelo menos um produto volátil. O que é uma coisa volátil? É algo que muda com facilidade. É algo que é instável, grosseiramente falando. Vamos ver só se está balanceado. Não está, tente balancear. Agora eu vou para o slide. Aqui, por exemplo, eu tenho o sulfeto de ferro. Sulfeto não, perdão. Sulfeto mesmo, sulfeto de ferro. Ele reagindo com HCl. Os dois são fixos, isso quer dizer que eles não mudam. Se eu colocar eles em meio aquoso, eles não vão mudar. Do mesmo jeito que se eu colocar eles expostos ao sol, também não vão mudar, são fixos.
mas eles vão reagir e vão formar o gás sulfídrico, que é um gás volátil. Mesma coisa aqui com essa reação de baixo. Eu tenho dois reagentes fixos que não mudam e eu vou ter pelo menos um produto volátil. Aqui, produtos voláteis, um tipo especial de produtos voláteis, deixa eu ver se aqui aparece. Não, infelizmente não aparece. Toda vez que a reação resultar em um ácido carbônico, por exemplo, que é o que tem aqui, o gás carbônico ele é instável. Ele é muito volátil, ele não é encontrado na natureza. Ele sempre vai estar decomposto como água mais gás carbônico. Ele nunca vai estar na forma de ácido, porque ele é volátil. Ele sempre vai estar na forma entre juntando água e gás carbônico. Mesma coisa do gás, do ácido do ácido sulfuroso, lembrei o nome, do ácido sulfuroso. Ele nunca vai estar na forma de ácido na natureza, ele vai estar sempre entre água e... Mesma coisa do hidróxido de amônio. Ele nunca vai estar sozinho na natureza, ele vai estar sempre decomposto em amônia e água. Por exemplo, aqui eu tenho uma reação que eu tenho o carbonato de sódio reagindo mais o sulfato de hidrogênio, que dá o sulfato de sódio e o gás carbônico. Só que esse gás carbônico ele é volátil, então ele dá lugar à água mais CO2. Ele se transforma em água mais CO2. Agora, quanto à ionização do produto, uma reação dupla troca pode ocorrer entre os produtos um eletrólito mais fraco e os reagentes ou um composto molecular. Um eletrólito quer dizer que é capaz de gerar corrente elétrica, conduzir corrente elétrica, perdão. Aqui eu tenho o HCl é ionizável. O NaOH também é iônico. Os NaCl é iônico enquanto a água é molecular, não tem íons. Mas essa coisa de íons, de ionizável, de iônico, vai ser melhor vista na parte de funções inorgânicas. Mas enfim, só dando uma breve introduçãozinha. No outro caso, que podemos mencionar, é o de um ácido ou base mais forte deslocando um sal, de um sal ou ácido ou base mais fraco. Por exemplo, eu tenho um ácido sulfúrico, que vai reagir com um sal, esse sal, o Na, deixa eu beber um pouco d'água, NO2, que vai formar um ácido mais fraco. Enfim, essa ionização do produto, eu tenho que ter pelo menos um produto que ele seja menos ionizável que os reagentes. Enquanto na volatilidade eu tenho que ter um produto que seja mais volátil que os reagentes, e na solubilidade eu tenho que ter um produto que seja menos solúvel que os reagentes. Enfim, espero que todos tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, podem perguntar no WhatsApp. Enfim, também podem ler a apostila deste assunto. Agora vamos para alguns exercícios. Também tem a apostila dos exercícios, aqui eu peguei só 2. Aqui o primeiro exercício é um exercício do Enem, eu não lembro o ano, por isso que eu não coloquei o ano, mas é um exercício do Enem. O ácido tartárico, que tem um nome correto dele, que é dihidróxido xenobutânico dioico, com a forma estrutural, que é essa aqui, é encontrado nas uvas e é de grande utilizado na fabricação de vinhos, por ser um acidulante orgânico natural. Isso quer dizer que ele deixa as bebidas ácidas. Baseado nas informações acima, indique a forma molecular do ácido tartárico. A forma molecular do ácido tartárico, então, vai dizer quantos átomos de cada... quantos tipos de átomos se repetem. Eu vou contar primeiro os carbonos, depois os hidrogênios, depois os oxigênios. Aqui eu tenho 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. 4 carbonos, não consigo eliminar nenhuma alternativa, agora eu vou contar os hidrogênios. Aqui eu tenho 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios, eu consigo eliminar AC, AD e AA. Então a resposta certa é a letra B, mas vamos terminar, fazer
contar os oxigênios, tem um O, mais O, mais O, mais O, mais O, mais O. Eu tenho 4 aqui, 5, 6. Então, tem 6 oxigênios. Então, a resposta é a letra B. E aqui, indica as reações de dupla troca. Todas estão balanceadas, mas tente escrever essa fórmula no seu caderno e tente balancear você mesmo. Vamos ver quais são as reações de dupla troca. Aqui eu tenho o NaOH mais HBr. Eu tenho que o Na trocou de lugar com o hidrogênio trocou de lugar com o Na. Então eu já tenho uma dupla troca. Aqui na letra B, eu tenho alumínio mais o ácido sulfúrico. O alumínio vai trocar de lugar com o hidrogênio. Então, enfim, só houve uma troca, não é uma reação de dupla troca. Aqui eu tenho o Na, o S, o Fe e o Cl. O Na troca de lugar com o Fe e o Cl troca de lugar com S. Dupla troca. Eu tenho que esse íon daqui vai trocar de lugar com esse, com o H. Então, eu também tenho que o Al vai trocar de lugar com esse aqui. Então, dupla troca. Aqui eu tenho que o carbono mais água vai dar igual o monóxido de carbono mais água. Não houve dupla troca, não houve nenhuma troca aqui. Aqui eu tenho o Cl2 mais o KI, perdão. Houve apenas uma simples troca entre o cloro e o iodo, apenas uma troca, uma simples troca, não é dupla troca. E aqui eu tenho o cobre, que ele trocou lugar com na verdade que o zinco trocou lugar com o cobre. Então, simples troca. Então, a resposta A, C, D. Então, enfim, essa foi a aula de hoje. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, eu passei muito rápido algum conceito, enfim, pode procurar sem problema algum, e bom estudo para todos.